Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecer aos nossos mentores individuais, ou seja, os nossos anjos de guarda, né? Agradecer a presença de todos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados. Agradecer a recepção sempre amorosa desta bendita casa de orações. E agradecer essa espiritualidade que atua nesta casa. Porque a gente sabe que o ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais eu não tenho assim aquela percepção para dizer do que se trata, mas que essa paz, que essa serenidade possa nos envolver nas reflexões desta tarde, que já começou com a leitura do capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, e é onde nós temos a mensagem da USE, né? Eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Santo André, da Instituição Assistencial Educacional Amélia Rodrigues, mas hoje estou representando a USE Municipal de Santo André. E o tema é a parábola do bom samaritano, que está inserida nesse capítulo. Então nós, como ouvimos a leitura, Jesus, ele fala que quando vier o Filho do Homem, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, né, com seus anjos, ele vai separar toda a humanidade, como o pastor separa, né, as ovelhas dos cabritos, né, e dirá aos que estão à sua direita, as ovelhas: vinde a mim, vós que sois benditos do meu Pai, entrai para a glória que está preparada, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me cobriste, estive doente e fostes me visitar, estive nu, estive preso e foste me ver. E aí os justos, né, vão perguntar: mas quando foi, Senhor, que nós tivemos nessas condições? Ele dirá: não, todas as vezes que vocês deram essas proteções a um desses pequeninos meus irmãos, foi a mim mesmo que vocês deram. E da mesma forma ele vai virar para os que estão à esquerda e dirá: apartai-vos, afastai-vos de mim, vós que obrais iniquidades, porque eu tive sede, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me cobriste, estive doente, não fostes me visitar, estive preso, não fostes me ver. E aí eles também vão indagar: mas quando foi, Senhor, que nós tivemos nessas condições? E aí Jesus ele dirá: todas as vezes que vocês negaram uma dessas proteções a um desses pequeninos meus irmãos, foi a mim mesmo que vocês negaram. E aí então um doutor da lei, né, que estava ali presente, ele falou: mas Senhor, então o que eu devo fazer para ser salvo, né? ou alcançar a libertação? E Jesus falou: mas você não conhece a lei, né? Aí ele falou: sim. Aí ele complementa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo entendimento, com toda a alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí eu falei: então faz isso. Aí ele, querendo se mostrar justo, ele falou: mas quem é o meu próximo? Foi então que Jesus trouxe essa parábola. E essa parábola está em Lucas, né? E Lucas era médico. Então Jesus gostava de falar por parábolas, porque ele fazia comparações e trazia para aquelas pessoas assim uma maneira mais fácil de entender a profundidade das mensagens que ele trazia. Então até hoje a gente ainda está tentando assim adentrar a toda essa profundidade das parábolas, né? E cada um interpreta, tem várias interpretações, né? Temos vários estudiosos que falam sobre as parábolas, mas essa parábola do bom samaritano, Jesus começou dizendo assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi tomado de assalto, né, por ladrões, por salteadores, que bateram nele, machucaram, deixaram ele ali quase que morto, semi-morto, e foram embora. No mesmo instante passou um sacerdote. O sacerdote é religioso, conhecedor das leis, conhecedor da regra áurea que Jesus trouxe, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. E no entanto, o que aquele religioso fez?
ele passou para o outro lado e não tomou conhecimento daquele homem que estava ali caído, todo machucado. No mesmo instante passou também um doutor, um levita. O levita eram os auxiliares do templo, né? Eram aquelas pessoas que tinham conhecimento religioso. Mas esse também, agindo com indiferença, passou para o outro lado e foi embora. Seguiu o seu caminho, talvez tivesse alguns negócios a tratar, alguma coisa. E aí passou então um samaritano. Os samaritanos e os judeus, eles viviam assim numa briga, né? Eles se odiavam, né? E, no entanto, o samaritano olhou, viu aquele homem caído, todo machucado. Ele parou, observou, se aproximou. Aí ele percebeu que aquela pessoa precisava dos cuidados emergenciais. O que ele fez? Ele usou lá de vinho, né, e de azeite que ele trazia, cuidou das feridas daquele homem, tratou da melhor maneira que ele poderia, colocou esse homem no seu cavalo, levou-o até uma estalagem, né? E chegando lá, ele continuou cuidando desse homem. E pela manhã, quando ele tinha que ir embora, ele deixou lá 2 denários para o dono da estalagem e falou para ele: cuide dessa pessoa, e no meu retorno, se você tiver tido mais gastos, eu te restituirei. Aí então Jesus pergunta para aquele jovem, né, doutor da lei também: qual desses 3 foi o próximo deste homem? Ele não falou samaritano, porque nem pronunciar o samaritano ele não quis. Ele falou assim: foi aquele que agiu com misericórdia, né, com compaixão. Aí Jesus falou assim: então vá e faça o mesmo. Então essa parábola do bom samaritano, inserida no capítulo importantíssimo da doutrina espírita, é uma máxima: fora da caridade não há salvação. Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela diz assim: o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Ou seja, a caridade é justamente colocar o amor em movimento, fazermos o melhor que pudermos, né? Então nesse capítulo nós temos até a mensagem de Paulo, quando ele fala da excelência da caridade. E ele diz que a fé, a esperança e a caridade são aquelas virtudes que nos aproximam de Deus, mas entre elas, a que permanece mais é a caridade, né? Outros traduzem a caridade como o amor, né, que está ligado, né? Então nós vamos perceber que nessas parábolas, né, Jesus fala: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Muitas interpretações podem ser feitas, né? Pode-se dizer assim: Jericó era considerada a cidade da perdição, da maldição. Josué dizia a cidade da maldição, porque lá eles praticavam assim sacrifícios de pessoas, né? Já Jerusalém, Josué dizia, é a visão celeste, é a cidade santa. Quando fala um homem descia de Jerusalém para Jericó, a gente pode entender assim que uma pessoa estava descendo daquela elevação, né, das virtudes, né, daquela condição de transformação moral, e caindo moralmente para chegar na perdição, nos vícios. Por isso é que ele foi pego de surpresa pelos salteadores. Ou também podemos interpretar que realmente, né, Jericó ficava mais abaixo do nível do mar, né, próximo lá do Rio Jordão, né, e Jerusalém já ficava mais alto. Uma distância dos 30 a 33 quilômetros, mas era um local assim, muito sinuoso, muito fácil dos assaltantes atacarem as pessoas. E dizem até que naquela época o governador ele havia dispensado uns 40 trabalhadores do templo, e muitos desses perderam assim, né, a maneira de se sustentar e começaram a partir para a vida do crime, e começaram a assaltar também. Então a gente vai perceber que na realidade o que Jesus queria trazer ali é que nós devemos sempre buscar praticar o bem, né? Ou seja, quando Jesus fala da regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, essa é a mensagem sublime que está presente em todas as religiões. Agora ele também fala, né, está aqui no capítulo 12, amai os vossos inimigos, né, que é a aplicação sublime. E Jesus ele sempre procurava, nas suas parábolas, nas suas colocações, mostrar
que aquele povo odiado pelos judeus, os samaritanos, também eram irmãos que deveriam ser amados. Então, em todas as situações, ele procura colocar o samaritano, fala sobre a samaritana, fala, naquele momento, quando ele cura 10 leprosos, somente o que retorna era um samaritano. Ele cura lá o cego de Jericó, ou seja, ele mostra que todos realmente devem se amar como irmãos. É a fraternidade que Jesus trazia como a rota, a direção para a nossa transformação moral. E a gente vai perceber que a parábola do bom samaritano, ela traz para as casas espíritas principalmente, uma noção, como fazer, né? As ações decorrentes da parábola do bom samaritano estão presentes em todas as casas espíritas. Por quê? Porque todas as casas espíritas fazem a assistência, né, àquelas pessoas que necessitam. Então é como que visasse diminuir, né, aquele desequilíbrio que existe nessa balança social, né? Nós temos a miséria e a promoção social, que anda desequilibrado, por mais que os governantes, que aqueles órgãos que têm projetos, que cuidam, né, das pessoas, de todas a classe mais que necessita dessa ajuda, não é suficiente. Aí surgem as casas espíritas. Então todas as casas espíritas, ela tem o seu lado de beneficência, né, de realmente de assistência material e espiritual. E todos se beneficiam disso. Então todas as casas espíritas, elas fazem aquilo que o samaritano fez. Elas vão catalogar as famílias, né? Ou seja, elas observam, se aproximam, dão o atendimento necessário para cuidar das urgências, né? Depois o que elas fazem? Elas acompanham, né? Depois elas se tornam quase que responsáveis por aquelas famílias que necessitam da ajuda. E acompanham até aquelas pessoas realmente se erguerem e conseguirem realmente sair daquela situação. Tem uma história que conta-se de Chico Xavier. Ele ainda estava em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga, e tinha um cego que andava por aquele caminho, que acho que o nome dele era Cecília. Só que esse cego, invariavelmente, ele estava junto com uma pessoa, e essa pessoa, ela de vez em quando gostava de beber um pouco, ficava meio de fogo, né? Agora vocês imaginam um cego ser conduzido, né, por uma pessoa bêbada. O que aconteceu? Lá tem a Central do Brasil, e no caminho que vai para Matozinhos tem um local assim que tem uns 4 metros de altura, e eles estavam passando por ali. E por um descuido, o cego caiu daquela altura, se machucou todo. Precisava de ajuda. Foram chamar o Chico. Chico conseguiu a ajuda de um médico gratuitamente, né? Graciosamente ele atendeu aquela criatura, deu lá o atendimento necessário, imediato, e depois ele recomendou: agora ele vai precisar de enfermagem, vocês vão ter que cuidar das feridas, né? Alguém vai ter que cuidar disso, fazer um serviço de enfermagem por ele. Chico alugou um local onde o cego pudesse ficar, e aí ele tinha, naquela época eles tinham um folhetim, né, semanal, quando eles divulgavam as notícias. E Chico colocou lá: em nome da caridade, quem poderá ceder algumas horas, né, do seu tempo voluntariamente para que nós possamos atender o nosso irmão necessitado de enfermagem? Não importa que seja espírita, católico, evangélico, o que importa é que essa pessoa esteja disposta a praticar o bem, a praticar a caridade. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou na sexta-feira, ninguém tinha se manifestado. Aí apareceram 2 mulheres, conhecidas meretrizes na cidade. E elas chegaram e perguntaram para Chico: Chico, se nós servirmos para isso? Ele falou assim: claro, minhas irmãs, Jesus há de abençoar esse gesto de caridade de vocês. E aí elas ficaram ajudando. E todos os dias, quando eles se despediam, né, para fazer a troca, né, de turno ali, o Chico tinha aqui os seus afazeres, então eles ficavam se revezando. E aí eles aproveitavam e faziam uma prece junto com o Chico, de agradecimento por aquele dia, né? E isso foi por quase um mês. Aí quando terminou, o cego já estava melhor, já estava recuperado, e aí as 2 vieram falar para Chico: Chico, esse período que ficamos aqui, né, com a oração e a caridade, nos transformou a vida.
agora vamos para a capital, vamos para Belo Horizonte, vamos trabalhar. E uma delas foi trabalhar numa tinturaria, e a outra foi até trabalhar como enfermeira mesmo. Mas elas disseram que isso havia transformado essa vida. Então a gente vai perceber que muitas vezes a gente imagina, né, que a caridade seria só dar a esmola, dar isso, dar aquilo, né? Mas na realidade, como diz aqui o próprio Paulo, né, quando ele fala da excelência da caridade, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, né? A língua dos homens seria até a ciência, a língua dos anjos a mediunidade, mas se eu não praticasse a caridade, eu nada seria, né? Ele fala: ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse para os pobres, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Então a gente vai perceber que vai muito além disso, né? Aliás, o próprio Emmanuel, num dos seus livros, ele fala sobre a caridade essencial que deve estar dentro de nós mesmos, né? Porque a gente pode ficar distribuindo tijolo, isso, aquilo, para as pessoas, mas a caridade começa dentro de nós mesmos, quando nós buscamos essa nossa transformação moral, que é o que diz a doutrina espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, invariavelmente, hoje, a gente vai se ver nessa situação da parábola do bom samaritano. E qual será a nossa atitude? Será que nós agiremos, apesar de sermos espíritas, ou acharmos que ainda já somos esses espíritas? Será que nós vamos agir, ter aquela conduta realmente de ajudar a pessoa, cuidar, fazer todas essas ações, né, que o samaritano fez? O samaritano, que é uma referência de Jesus, para que todos nós possamos fazer o bem, independente a quem quer que seja. Os judeus e os samaritanos, eles odiavam-se de morte, mas era uma questão assim, que vinha desde a separação das tribos. Todos eles evitavam passar por Samaria, e Jesus fazia questão de passar, porque ele sempre tinha um ensinamento a mais a trazer, né? Então aquele povo ali da Samaria, que era justamente o povo de Israel, né, que havia sido atacado pelos assírios, né, e por muitos outros povos, ali ficou uma miscigenação, muitas pessoas juntas. Por isso é que Jesus, quando fala com a samaritana, ele fala dos 5 maridos da samaritana. Na realidade, esses 5 maridos, Jesus estava falando no sentido figurado, no sentido simbólico. Ele falava de todas as culturas que estavam passando naquele momento com os samaritanos. Então é por isso que Jesus procurava sempre trazer essa colocação. Que a gente às vezes se diz religioso, mas chegar na hora de realmente fazer, a gente não faz. É por isso que tem uma história contada por Humberto de Campos, irmão X, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título é O Exame da Caridade. Eu acho que muitos já leram, né, já estudaram. Diz que no interior de São Paulo tinham 3 amigos, Ribeiro, Pires e Martins. E eles viviam assim estudando espiritismo, né, estudiosos, queriam se aprofundar, queriam realmente aprender com a doutrina espírita. E aí resolveram fundar um centro, uma casa espírita. Fundaram essa casa espírita, ela foi aos poucos crescendo, aumentava a presença das pessoas, todos já estavam assim, se interagindo, participando dos cursos, e foi crescendo, e foram passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, e cada vez mais aumentando aquela casa. E aí quando ela ia completar 10 anos, né, completar o aniversário do 10º ano, a mentora da casa, de nome Custódia, ela falou para os 3: seria bom nessa confraternização a gente fazer aquela festa, né, para comemorar esses 10 anos, mas vocês falem o tema que envolve a caridade. Por exemplo, um pode falar sobre a caridade e a esmola material, para diferenciar, para explicar tudo isso. Outro pode falar sobre a caridade, a beneficência. Outro pode falar, sei lá, sobre a caridade, a bondade. Ela citou lá alguns temas para eles falarem. E foi o que aconteceu. Ela falou: eu não estarei presente, mas eu virei na semana seguinte para nós avaliarmos isso, né? Aí eles fizeram a festa, né? Estava lotado a casa espírita. Todos os 3 falaram muito bem, inspirados. Estavam naquela vibração positiva, né? Falando da caridade. E aí quando terminou já era altas horas da noite. Aí eles resolveram nem ir de condução.
foram de a pé para casa, para saborear ainda aquele instante, né, que eles estavam vivendo. Aí então estão os três assim, animadamente conversando, alegres. De repente eles olham na frente e se surge uma mulher. E a mulher olha para eles e fala: meus irmãos, em nome da caridade, quem poderá me abrigar nos seus lares só por essa noite? Eu tenho um trabalho urgente a fazer aqui nessa região e não conheço bem esse local. Aí ficou aquele silêncio, né? Os três se olharam e ninguém falava. Aí o mais novo lá falou assim: ah, minha senhora, eu vejo que a senhora é digna de todo o meu respeito, mas eu sou solteiro. Imagine eu chegar com a senhora lá onde eu moro, o que os meus vizinhos vão falar? Vai ser um constrangimento, as pessoas vão ficar falando. Então, infelizmente, não posso atender o seu pedido. Aí o segundo, né, encorajado pelo que o primeiro falou, minha senhora, é verdade, a senhora é digna de todo o nosso respeito, mas o que fazer? Eu sou casado, mas a minha esposa, ela não aceita o espiritismo, ela não professa, né, os mesmos princípios que eu. O que ela vai imaginar se eu levar a senhora lá para casa? Como é que vai ser? Vai ser um problema muito grande. E aí o terceiro lá também deu uma justificativa, e os três ficaram assim, né? Falaram assim: bom, o que vamos fazer? Aí eles abriram a carteira, tiraram o dinheiro, né? E falaram assim: vamos ali naquela pensão, vamos deixá-la ali, a gente divide, né? Paga para ela essa diária dessa noite, ela dorme e amanhã ela sai do caminho dela. Fizeram isso, né? Foram até lá, deixaram a mulher e foram para casa. Só que nenhum dos três conseguiu dormir. A consciência falava mais alto. Aí então, sem combinar nada, os três foram se encontrar na frente da pensão no outro dia pela manhã. Chegaram no dono da pensão e falaram da mulher, falaram das características. Ele falou: não, nenhuma mulher passou nessas condições não. Mas como? Nós deixamos ela aqui ontem à noite. Aí então eles ficaram ainda com aquela interrogação. Aí quando chegou na reunião seguinte, a custódia, a mentora da casa se manifestou: sim, meus irmãos, fui eu mesmo, né? E graças à permissão de Deus, né, e às bênçãos de Jesus, consegui me materializar diante dos senhores para fazer um exame de como anda, né, a caridade que vocês praticam depois de 10 anos ininterruptos de atividades na casa espírita. E realmente depois de 10 anos vocês ainda não conseguem fazer a verdadeira caridade de abrigar uma pessoa em suas casas. Mas já dispuseram, né, de alguns trocados para ajudar as pessoas. Eu espero que daqui a uns 100 anos vocês realmente estejam em condições de praticar a verdadeira caridade. Quando a gente fala uma coisa assim, a pessoa fala: não, mas a caridade não dispensa a prudência, né? A gente vive um clima de violência hoje, como fazer isso, né? Sem pensar. Mas aqui Paulo fala: a caridade nada exige e tudo oferece. Então ela vai além de muito do que imaginamos, né? Então a gente vai perceber que nós ainda estamos a caminho, né? Estamos aprendendo. Por isso é que Francisco Cândido Xavier, ele até comentou: se Kardec não tivesse colocado essa frase, fora da caridade, porque Kardec fala, se a gente falar fora da igreja não há salvação, é uma condição assim que ela não une as pessoas, porque cada igreja, né, cada credo tem os seus dogmas, tem os seus particularismos, então você vai sempre dividir as pessoas. Fora da verdade também, porque quem que é dono da verdade? Nem a doutrina espírita não é dona de toda a verdade. Então é por isso que Kardec colocou: fora da caridade não há salvação. Então, o mandamento maior, esse capítulo nos fala, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente vai percebendo que nós ainda estamos procurando, né, essa transformação moral. E a parábola do bom samaritano nos mostra a referência do que é que realmente nós devemos fazer. Para isso nós temos que estar realmente nessa seara das fraternidades, né? Entender que todos somos irmãos e o trabalho, né, que nós podemos fazer vai depender daquilo que nós já estamos realmente buscando, essa nossa transformação. E quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai logicamente perceber se realmente fizemos tudo aquilo que podemos. Então, o bem e o mal. O bem nos aproxima de Deus
E o mal nos afasta de Deus. Nós devemos fazer. E a consciência espírita, ela vai sempre buscar. E nós passamos o bem, todo o bem possível. Questão 642 do Livro dos Espíritos, né? Então lá diz assim: para agradar a Deus e ter um futuro venturoso aqui na terra, bastará o homem evitar o mal? E a resposta dos Espíritos: não basta apenas evitar o mal, mas sim fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem será considerado culpado do mal que vier dele não ter praticado todo o bem. É a consciência espírita que vai fazer mais, né? Tem uma outra historinha de Chico também. Ele disse que tinha uma pessoa que desencarnou e chegou lá no plano espiritual e queria adentrar as portas celestes, né? Mais adiante. Aí o mentor falou assim: não, mas infelizmente você não pode ir adiante, porque você não está vibrando ainda na condição ideal. Mas como? Eu fui muito caridoso, fiz muita caridade quando estava encarnado. Aí o mentor falou assim: bom, então faz o seguinte, você retorna lá na Terra e traz um testamento de que realmente você praticou a caridade. Aí a pessoa voltou, né? Aí ela estava voltando e pensando naquilo que ela tinha feito e que ela achava que era caridade. Só que a consciência ficava batendo, né? Então ele pensou: realmente, eu fiz muita coisa, ajudei muitas pessoas, criei, fundei, ajudei casas espíritas, mas eu fui um privilegiado, tive muita inteligência, tive muita sorte nos negócios, fui uma pessoa de muitas posses. E eu comecei a ajudar todas as pessoas, né? Ajudar as casas espíritas, instituições. E muitas delas eu nem pude visitar por causa dos meus negócios, não tinha tempo para ir. Aí ele foi pensando, mas fez lá o testamento. Aí ele escreveu: para os meus parentes, amigos e funcionários, eu deixei tantas casas, tantos carros, tanto isso, avaliado em tanto o valor. Né? Para a instituição assistencial lá, nosso lar, né, dos idosos, eu deixei tanto. Lá no Seara das Fraternidades, eu ajudei também com tanto. Lá no Centro Espírita tal, eu ajudei com tanto. E foi relacionando tudo, né? Aí ele foi todo contente lá, deixar lá com o mentor que estava aguardando ele na entrada da porta, que ele iria para as regiões mais celestes, né? Aí quando ele mostrou, o mentor olhou e falou assim: realmente, o seu testamento não deixa margem a dúvidas. Você deixou porque não podia trazer. Então, lembre-se que Jesus falava, lembre-se que quem doa, doa espontaneamente. Quem deixa provisoriamente. Então Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E o seu coração ele estará nos tesouros que você deixou, confiou a outras pessoas. Você vai ter que retornar e ajudá-los a trabalhar aquilo que você deixou da melhor maneira para ajudar a todas as pessoas, né? Então aí ele retornou pensativo, né? E aí ele percebeu que dar e deixar, né, que é o título dessa mensagem, todos nós invariavelmente vamos ficar nessa condição também, porque ele começou a se dispor de tudo que ele tinha quando ele percebeu que ele já estava próximo de ir embora. Ele não pode levar, não dá para levar. Então ele foi doando, foi deixando tudo que ele tinha. Então essas mensagens que chegam para nós, essas historinhas, assim, é para a gente refletir, analisar. Fora da caridade não há salvação. É o tema que nós sempre ouvimos na casa espírita, onde nós realmente podemos buscar. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu vou encerrar com uma mensagem que fala justamente da caridade. É uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, e é uma mensagem de Irene de Souza Pinto. E ela diz assim para todos nós: Deus te abençoe no gesto de carinho, alma da caridade e brandura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a sós sem que ninguém te espreite para a gota de leite destinada à criança.
Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira, o escárnio da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então que Deus nos abençoe também esses nossos propósitos de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Que possamos então realmente analisar, refletir e que possamos sair daqui pensando em buscar seguir sempre esse caminho do bem que nos aproxima de Deus a cada dia. Então, uma boa tarde a todos e um bom final de semana, e que nós possamos, nesse domingo nós temos as eleições, possamos cumprir com as nossas obrigações, como nós tivemos as pessoas presentes aqui. Todos nós sabemos que nós temos que diminuir essa miséria social, social e econômica, de tantas pessoas desfavorecidas. As casas espíritas continuam atuando, mas que nós possamos fazer o melhor que pudermos para nos transformar também com a graça de Deus.